Oi, pessoal! Estamos ao vivo aqui no Instagram do Instituto Beabragion, primeira live desse Insta. É um prazer imenso estar fazendo essa live. Essa live, ela tem duração de 15 minutinhos. Oi, Nádia! E nós vamos falar sobre o que a gente pode fazer para que a gente tenha dias melhores, né? Porque a gente sabe que as coisas estão complicadas, a gente sabe que colocar responsabilidade nas outras pessoas não adianta absolutamente nada, e nós vamos trazer aqui insights do que a gente pode fazer para que os nossos dias sejam melhores. O que está dentro da nossa administração, dentro da nossa pauta, para que de fato isso aconteça. Bom, não sei se vocês já sabem, mas eu sempre tomo água durante as minhas lives. É de extrema importância fazer isso, para que a gente possa estar sempre hidratado e poder dar o melhor para vocês, fechado? Então, se alguém quiser entrar ao vivo comigo, é só solicitar aí e vai poder entrar ao vivo. A gente consegue no Instagram hoje colocar até 4 pessoas ao vivo pra gente bater um papo. Então, se alguém sentir no coração, pode entrar, pode solicitar que a gente põe pra dentro, fechado? Então, vamos começar. Qual que é a primeira coisa que a gente pode fazer para que os nossos dias sejam melhores? Primeira coisa que a gente pode fazer é começar a treinar que tudo acontece como tem que acontecer. E treinar tudo acontece como tem que acontecer não significa ficar acomodado, né? Não significa a gente simplesmente deixar com que tudo as coisas sejam como são e ponto final. Não é isso. O tudo acontece como tem que acontecer está no nível de aceitação. Não está no nível de comodismo. Isso é extremamente importante, porque parece que nós, seres humanos, começamos a ficar acomodados. Agora não, né? Isso vem de anos. Estamos acomodados a situações que não faz sentido com os nossos valores. Estamos acomodados com pessoas que não têm os mesmos valores que a gente. Estamos acomodados com situações que acontecem e a gente não fala absolutamente nada. Estamos acomodados com várias pessoas que estão fazendo coisas que não são legais, que a gente acredita que não são legais e estamos calados, né? Então, tudo acontece como tem que acontecer, é no nível de aceitação. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que aceitar o que vai acontecer é sensacional, mas a gente também precisa se posicionar. Porque senão a gente entra no nível de acomodado. Então, vou contar uma historinha pra vocês. Era uma vez um casal que vivia juntos há mais de 10 anos. E eles sempre tinham brigas. Então, sempre um brigava com o outro e as brigas eram feias e nenhum deles nada fazia. Até que um dia, a mulher e o homem discutiram feio e eles saíram de casa. Mas os dois saíram de casa, pra não ficar com a casa pra ninguém. Porque eles eram tão egocêntricos, o mundo vivia tanto rodando no umbigo deles que os dois saíram. E aí passaram-se 48 horas, os dois resolveram voltar, mas sem comunicar nada de um para o outro. E sentados, eles começaram a conversar, que na verdade as brigas aconteciam por comodismo. As coisas estavam indo mal porque eles estavam acomodados na relação. Não existia mais comunicação, não existia mais alinhamento, não existia mais reciprocidade, respeito. E aí o relacionamento praticamente acabou. Mas eles quiseram retomar, eles quiseram voltar. E a partir daí eles colocaram regras de comportamento para que o casamento deles pudesse durar anos e anos. E as regras que eles colocaram faziam com que eles saíssem desse comodismo e começassem de fato a aceitar um ao outro. Gente, essa historinha, ela é muito simples, é o que acontece com várias pessoas em vários relacionamentos quando nós estamos acomodados. Quando alguém joga lixo no chão e a gente fala, ok, ele não vai mudar. Quando alguém não tira o prato do que come, ok, ele não vai mudar. E a gente sempre vai lá e tira. Né? É cômodo para o ser humano que está fazendo não ouvir nada, não ouvir feedbacks. É cômodo para o outro não se desenvolver. É cômodo para o outro não ter conflitos.
Só que a maioria das pessoas que eu converso e que eu trago não querem conflitos. E eu entendo. Só que não querer um conflito é um comodismo. Não querer conflito é algo que não foi resolvido lá na nossa infância. Mas hoje nós não somos mais crianças. Mas hoje a gente pode falar, é seguro se posicionar, é seguro trocar, né? Então é muito importante que a gente entenda que a nossa criança, ela sempre vai estar com a gente, ela sempre vai estar fazendo companhia pra gente, porque a nossa criança faz parte da nossa história. Mas a nossa criança não pode mais comandar a nossa história achando que o mundo gira em torno do umbigo dela e achando que estar acomodado é uma coisa boa. Porque o estar acomodado é você não fazer nada de acordo com seus valores, de acordo com aquilo que de fato você acredita. E quantas vezes eu falo sobre valores? E quantas vezes eu trago aqui reflexões para a gente entender: será que eu estou acomodado? Ou será que de fato eu estou permitindo o fluxo da vida? E é exatamente isso. Para a gente ter dias melhores, a gente precisa de fato permitir o fluxo da vida, desde que a gente esteja fazendo a nossa parte, desde que a gente tenha se posicionado quando teve que se posicionar, a gente falou quando a gente tinha que falar, a gente ouviu quando a gente tinha que ouvir, a gente assimilou os feedbacks que vieram pra gente, conseguimos digerir, estamos fazendo coisas diferentes. Então é isso que eu quero trazer para vocês. Para os nossos dias serem melhores não depende de ninguém, para os nossos dias serem melhores depende única e exclusivamente da gente. Então é muito, muito importante que a gente entenda isso. E a gente precisa de fato voltar a assumir a nossa responsabilidade, porque tá todo mundo implodindo, tá todo mundo estressado, que tá precisando desconectar desse mundo de notícias ruins, ninguém aguenta mais ouvir do Covid, mas a gente precisa aprender a viver com isso, né? A gente vai precisar aprender a se posicionar em relação ao que a gente está passando, né? Então, olha lá a Nádia falando: eu achei que não querer briga era estar em estado de paz. Presta atenção, Nádia, conversar com o outro, dialogar com o outro, nem sempre é briga. Porque se alguém faz algo que vai contra o seu valor de justiça, por exemplo, alguém faz uma injustiça e você simplesmente não se posiciona porque você não quer briga, você não vai estar em estado de paz. Se você evita conflitos, e conflitos não são brigas, conflitos são conversas que vão chegar em alguma solução com pessoas maduras que somos. As brigas acontecem porque as pessoas entram na imaturidade de não aceitar a dualidade do outro. As brigas acontecem porque as pessoas não conseguem ouvir de fato o que o outro está falando. As brigas acontecem porque as pessoas querem que as coisas sejam exatamente como elas querem. E quando eu falo em conflito, conflito é a gente discutir situações e chegar numa solução de forma madura. Nós somos adultos maduros, pelo menos deveríamos ser. Se eu não consigo, fez sentido, Nádia? Se eu não consigo conversar com o outro, se eu não consigo ouvir o que o outro está falando, isso me leva a entender que eu não tenho maturidade para me relacionar e para entrar num conflito. E a maturidade, ela vem de duas maneiras. A maturidade, ela vem com o desenvolvimento pessoal, que é isso que o Instituto traz, né? Só que é um desenvolvimento pessoal com ação. Não adianta eu ficar devorando livros, devorando cursos e não aplicar nada na minha vida. Não adianta. Temos que aplicar aquilo que a gente aprende e com a idade. Então é muito importante a gente entender que para eu ter maturidade de relacionamento, para eu ter maturidade de comunicação, para eu ter maturidade em ouvir o outro, para que os meus dias sejam melhores, eu esteja em estado de paz, eu preciso escolher um desses caminhos. Ou eu espero a vida ir me batendo e vou aprendendo com isso, ou eu vou pro lado do desenvolvimento pessoal, do meu autocuidado, para que eu amadureça cada dia mais, né? E amadurecimento é algo que nós estamos precisando demais. Nós estamos precisando demais, porque o amadurecimento, ele tem 7 níveis, né? Um dia eu vou fazer uma live só disso para vocês. E entre um dos níveis, 5º ou 6º nível, é o nível de autorresponsabilidade. Nós, seres humanos, precisamos voltar a assumir a nossa responsabilidade diante das coisas. E isso não é
acomodar. Acomodar é simplesmente a gente falar, ok, tudo bem, é assim, ok, amém, amém, amém. E dentro da gente está corroendo. Mas nós precisamos ter coragem de expor a nossa opinião. Nós precisamos ter coragem de ser vulnerável em algum momento. Nós precisamos ter coragem e entender que para eu me amar, eu preciso entrar no nível de maturidade, de espontaneidade, que é aceitar quem eu sou. Que é o primeiro nível da pirâmide de amadurecimento, de maturidade, que é a espontaneidade, é aceitar de fato quem eu sou. Só que a gente foi perdendo isso no decorrer da nossa vida. Então a gente não aceita quem a gente é, a gente não aceita a nossa dualidade, que somos luz e que somos sombras, que tem dia que vamos estar bem, tem dia que não vamos estar bem. E aí o que acontece? Acontece que a gente fica acomodado, que a gente fica amém. E quando a gente fica no amém pra tudo, ok, faça do seu jeito, ok, faz isso, não quero conflito, é isso, é aquilo, a gente não permite que o fluxo da vida aconteça. Porque pro fluxo da vida acontecer, a gente precisa tomar água, nós precisamos amadurecer e nós precisamos fazer a nossa parte. Porque pro rio fluir, se ele tiver um monte de pedra na frente, ele vai demorar muito mais para fluir. Só que se a gente for tirando essas pedras, com a nossa responsabilidade, com a nossa ação, com a nossa fala, a água vai fluir muito mais, não vai? Então o fluxo da vida também. A gente precisa entender quais são as pedras que estão impedindo que o fluxo da vida aconteça na nossa vida. Será que é medo? Será que é insegurança? Será que eu estou muito estressada? Será que eu estou extremamente ansiosa? O que está acontecendo comigo? Olha para você, responde. O que está acontecendo com você hoje? Você está sentindo medo? Você está sentindo insegurança? Eu fiz uma enquete aqui no Insta do Instituto e a maioria das pessoas estão sentindo ansiedade, estresse, depressão, pânico, medo, raiva, insegurança. Deu 100% lá. Só que o que a gente está fazendo para administrar isso que a gente está sentindo? Esperando que as coisas melhorem no externo? Será que vão melhorar? Tudo bem, a gente tem que ter fé, a gente não pode deixar de acreditar. Mas será que a gente não pode fazer algo por nós hoje? Vocês entendem o posicionamento entre tudo acontece como tem que acontecer no fluido da vida e tudo acontece como tem que acontecer no acomodado, no lado comodismo? Então é importante a gente entender essa dualidade. E eu quero que você pense todos os dias da sua vida. Eu estou aceitando a situação de fato como ela é, fiz tudo o que eu poderia ter feito, ou estou acomodado pela situação? Quando você fizer essa reflexão, sinta o que o seu corpo vai responder para você. Porque quando você sentir o que o seu corpo responder para você, você vai saber se você está acomodado ou se você está aceitando de fato. Tudo bem? Se você sentir algum desconforto, é porque você está acomodado. Se você sentir um conforto, é porque você está aceitando de fato e fez tudo o que você poderia ter feito. Vamos ver a Tati pra gente já ir finalizando. Tudo bem, gente? Fez sentido esse bate-papo pra vocês? Né? Por dias melhores vamos viver no tudo acontece como tem que acontecer, na aceitação. Faço a minha parte e permito que o fluxo da vida aconteça. É diferente aceitar aquilo que não podemos mudar, de assumir a responsabilidade sobre o que podemos mudar. Exatamente, Tati. Exatamente. É isso mesmo. Tem até uma oração que fala sobre isso. Dar discernimento para aquilo que eu posso mudar e dar discernimento para aceitar aquilo que eu não posso mudar. Alguma coisa nesse sentido. E é isso, gente. É isso. Nós precisamos, na situação que a gente está vivendo no nosso mundo, a gente não pode mais ficar acomodado esperando que as coisas melhorem. Nós precisamos fazer a nossa parte. Se eu tenho conteúdo para ajudar vocês, a minha parte é vir aqui e ajudar vocês. Se uma pessoa estiver assistindo a minha live e ajudar essa uma pessoa, tá feito. Vocês entendem? Não é por mim. Não é para alimentar o meu ego. Isso, oração da serenidade. Não é para alimentar o meu ego. É para ajudar quem está precisando.
Porque se eu vivo isso na minha vida e dá certo, por que não transmitir isso para outras pessoas que estão necessitando? Certo? Então eu falei que a live vai ser de 15 minutinhos pra gente poder fazer mais vezes. Não vamos ter dia fixo, tá? Eu vou sentir, vou postar 3, 4 horas antes e nós vamos fazer. Porque eu acredito que todo mundo tá precisando entender como ter dias melhores, como fazer os nossos dias serem melhores. Então a primeira tarefinha, primeiro aprendizado pra gente ter dias melhores tudo acontece como tem que acontecer, desde que eu faça a minha parte, desde que eu assuma de fato a minha responsabilidade e seja maduro o suficiente para ouvir o que as pessoas têm a dizer e para falar com amor, com humildade, aquilo que eu acredito e aquilo que eu devo falar. Então, gratidão a todos que estiveram aqui hoje. Se fizer sentido para você, printa a tela, posta lá, marca a gente, escreve o que foi importante da live de hoje, o que fez você sentir, vai lá. Isso, para que a gente possa trazer mais pessoas para o Instituto, para que a gente possa, de fato, fazer esse movimento do desenvolvimento pessoal por meio de mini ações diárias, chegar no maior número de pessoas possível. Combinado? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que a gente puder ajudar, contem com a gente, porque nós do Instituto nascemos para transformar vidas por meio de mini ações diárias. Um beijo no coração de vocês, um ótimo final de domingo e que a gente tenha muita sabedoria, muita fé e principalmente muita maturidade para a gente enfrentar os dias que estão vindo. Tchau, galera! Tchau, meninas! Obrigada!